Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai estudar os modelos chamados de autorregressivos, tá? Mas antes disso a gente vai dar uma olhada em alguns operadores que a gente vai usar lá na frente, tá? Então vamos começar pelos operadores, tá? O primeiro operador que a gente vai ver é o chamado de operador diferença, né? Representado pela letra nabra, tá? Então a definição do nabra, o nabra do xt, né? Ele é simplesmente o xt menos o xt menos um, tá? E aí, né, em mais aplicações, por exemplo, se você reaplica ele, né, a gente tem isso que é chamado de nabra ao quadrado, então nabra ao quadrado de xt é simplesmente o nabra aplicado à série das primeiras diferenças, né? Então, abrindo aqui na equação, né, a gente fica com nabra de xt menos um. Aí, distribuindo ele, a gente vai ficar com nabra de xt menos o nabra de xt menos um. E aí sim, né, a gente, né, troca esses valores então pelas diferenças, né? Então, onde está lá o nabla de xt fica xt menos um, né? Aí tinha um menos lá, menos o xt menos um menos o xt menos dois, tá? E aí, juntando tudo isso, a gente chega nessa equação daqui de baixo, tá? Mas o que vai ser mais importante para hoje é o que é chamado de operador de retardo, tá? Geralmente ele é representado pela letra B maiúscula, tá? Bom, por definição, né, o operador de retardo aplicado ao xt, né, ele atrasa o xt, ou seja, ele é o xt menos um, tá? Se você aplica ele duas vezes, né, então aqui o b, eu esqueci de pôr aqui, pessoal, deveria estar b quadrado xt. Quando eu for passar os slides para vocês, eu vou corrigir isso, tá? Então, b quadrado de xt é simplesmente o b, né, aplicado na série de retardo, né, que é o bxt. Né? Bxt é xt menos um, então fica aqui embaixo o bxt menos um, né? Que aí atrasa mais uma vez, passa a ser o bxt menos dois, tá? Bom, no caso geral, né, o retardo, né, aplicado p vezes, né, o b elevado a p de xt, seria a série formada pelo xt, tá, menos, com leg p, né, com a série formada pelo xt menos p. E aí, bom, existe uma equivalência, né, desses operadores, tá? Se a gente olhar aqui em cima, né, a gente vê que o operador de retardo, né, o de retardo não, desculpa, o de diferença, né, em xt, né, para essa equação ele é o xt menos um, só que o xt menos um é o bxt, né, pelo que a gente viu aqui embaixo. Então, substituindo aqui embaixo, né, a gente fica com essa equação, né, o operador de diferença então é 1 menos bxt, né? E reaplicando ele, né? Aplicando ele duas vezes, a gente chega nessa equação. 1 menos b ao quadrado, né? Do xt. Bom, agora sim, entrando nos modelos autorregressivos, né? Geralmente eles são denotados, né? Só pela letra AR, tá? Então a gente diz que um processo estacionário, né? Da série xt é autorregressivo de ordem p se o xt pode ser escrito nesse formato, tá? Nota aí lá então o xt, né? Ele é uma média, né? Um mi, mais um parâmetro φ1 vezes o ponto anterior a ele, né? O xt menos um, mais o φ2, né? O segundo parâmetro vezes o xt menos dois, e assim por diante até o pésimo, né? Como ele é de ordem p, né? Ele vai ter até o parâmetro φp, né? Vezes o xt menos p, mais um termo de erro, né? Ou de ruído, né? Bom, e esses parâmetros, né, o mi, φ1 até o φp são constantes, né, o erro é um ruído branco, né, lá com média zero e variância sigma 2, né, da mesma forma dos processos que a gente viu lá atrás, tá? E esse processo, né, essa equação, geralmente a gente denota ela simplesmente por ARP, né? Então, quando a gente diz que o xt é um processo ARP,
né, a gente está dizendo que o xt, né, é gerido por esse processo. Tá? Opa, desculpe. Bom, aí ainda, né, sem perder a generalidade, a gente pode assumir que esse parâmetro μ, né, a gente vai ver daqui a pouco, ele faz o papel da média, ele pode ser zero, tá? Isso ocorre porque, vamos supor que você tenha, né, que se você vai aplicar esse processo para uma série que não tenha média zero, né, mas que seja estacionária, né? Lembrando, né, quando é estacionária, o termo de média é constante, né? Bom, se o termo de média é constante, você pode ir para cada ponto da sua série e subtrair ele, né? Então a gente assumir aqui que μ é igual a zero, né, seria equivalente de quando a gente pegar uma série que é não, né, que não tem a média zero, a gente aplicar o processo para a série formada pelo xt menos a média, né? Que aí sim, né, isso aqui, né, o xt menos μ, tem média zero. Tudo bem? Bom, então, né, basicamente o que eu estou dizendo aqui é que a gente pode riscar esse μ da equação sem perder generalidade. Tá? Bom, opa, desculpa de novo. Bom, o processo pode ser escrito em função do operador de retardo, né? Aquele operador que a gente acabou de ver. Né? Então, voltando nessa equação, já assumindo μ igual a zero, né? Aqui aparece o xt menos 1. A gente viu ali atrás que o xt menos 1 é o bxt. Né? Da mesma forma, o xt menos 2, né? Ele é o b quadrado xt. E assim por diante, né? Até quando a gente tinha lá o xt menos p, né? Agora é o b elevado a p xt. Tá? Bom, ou ainda, como aqui todos esses termos têm o xt, né, eu posso passar todos eles, né, para o lado esquerdo, né, e pôr o xt em evidência, tá? Que é o que eu faço aqui na equação de baixo. Então, joga todo mundo para lá, só deixa o termo de erro do lado direito, né, e coloco o xt em evidência. Tá? Quando a gente faz isso, esse termo que sobra aqui, notem que ele forma um polinômio, né, que a gente denota aqui pelo φ maiúsculo do operador B, tá? Algumas vezes a gente sobrescreve aqui φp só para dizer que é um polinômio de ordem p, tá? Bom, então a gente chega nessa equação daqui de baixo, né? Esse φ de b é o polinômio que está aqui em cima, tá? Então, eu deixei ele escrito aqui embaixo também. Tá? Esse polinômio é chamado de polinômio autorregressivo de ordem p, tá? Ali na frente a gente vai ver como que ele é utilizado. Bom, então vamos dar uma olhada no caso mais simples desse processo autorregressivo, né? Que seria lá o autorregressivo de ordem 1, tá? Bom, o modelo autorregressivo de ordem 1, ele então vai ser o xt, né, igual a um φ, né? Ele só vai depender de um passo atrás, né? Então, φ vezes xt menos 1 mais o termo de erro, tá? E eu vou assumir aqui que esse parâmetro φ, né, em valor absoluto, ele é menor do que 1. Tá? O motivo de eu estar assumindo isso aqui vai ficar claro, tá? Já ainda nesse slide, tá? Então vamos lá. Aqui então, reescrevendo esse processo, né? A gente tem então que o xt é o φ xt menos 1 mais o termo de erro, né? Daí a gente pode ir lá, onde aparece aqui xt menos 1, a gente pega e reaplica o processo, né? A gente sabe que o xt menos 1 é o φ xt menos 2 mais o termo de erro, né, no t menos 1, tá? Aí faço isso, aí abro essa equação e chego nessa de baixo, né? Então a gente fica lá com φ quadrado, xt menos 2 mais φ erro t menos 1 mais o termo de erro em t, tá? Bom, aí eu venho aqui onde aparecia esse xt menos 2 e reaplico o processo, né? Eu chego nessa equação aqui de baixo e abro ela. Então a gente chega nessa equação aqui de baixo, tá? Bom, então vamos lá, vamos analisar como que está sendo isso aqui, ó. A gente reaplicou o modelo, né, duas vezes, e a gente chegou aqui que no φ elevado ao cubo vezes xt menos 3
E depois todos esses termos que vêm aqui na frente, né, eles dependem do erro, né? Então você tem lá o φ quadrado vezes o erro em t menos 2 mais o φ vezes t em erro menos um e assim por diante. Tá? Se eu reaplicasse né, o processo agora em xt menos 3 ia aparecer lá o φ4, xt menos 4, mais a somatória dos φs, né, multiplicado pelos erros. Tá? Ou seja, se eu aplicar isso uma quantidade de k de vezes, eu vou chegar nessa equação aqui de baixo. Né? Então eu tenho φ elevado a k, mais o valor da série, né, o xt menos k, tá? Mais uma somatória, né, indo então do zero até o k, do φ elevado a i, né, que o i é o nosso índice do somatório, vezes o termo de erro em t menos i. Tudo bem? Só generalizando o que a gente tinha feito ali em cima. Tá? E aí sim, finalmente, né, se a gente replicasse isso, né, infinitas vezes, ou em outras palavras, se o k aqui, né, fosse eu, né, tomasse o limite dele indo para infinito, né, então, né, como a gente assumiu aqui em cima que o φ em módulo é menor do que 1, o termo que ficaria multiplicando aqui, o φ elevado a k, né, como k vai para infinito e ele é menor que 1, esse termo vai para zero. Tudo bem? Então tudo isso aqui vai desaparecer, né? E vai sobrar o somatório indo até infinito. Tá? Então a gente chega nessa equação aqui de baixo, né? Que o xt pode ser escrito como um somatório indo até uma combinação indo até o infinito dos termos de erros anteriores. Tá? E esse processo, né, essa forma de escrever o processo, é um outro modelo que a gente vai estudar nas próximas aulas, que é chamado de modelo de médias móveis. Tá? Só que aqui, como ele vai até o infinito, esse somatório, né, então a gente teria lá um modelo de médias móveis de ordem infinita, né? Ele é denotado por MA infinito. Tá? Então guardem esse resultado, tá? Que o xt pode ser escrito como uma combinação linear, né, de todos os erros. Tá? Bom, então aquele resultado vai ser útil para a gente calcular a média teórica, a variância teórica, a autocovariância e a autocorrelação teórica por modelo autorregressivo. Tá? Então, daquele resultado ali de trás, né? Então vamos tentar usar ele agora para calcular a média do xt. Né? Então a gente chama lá de um mx, né? Que é o valor esperado do xt. Né? Aí substituindo o xt por aquela combinação dos erros, né? Tá? A gente chega nessa equação. Agora, o valor esperado da soma é a soma dos valores esperados, né? Eu posso passar o somatório para fora. Né? O φ é constante, ele vai para fora também. Então eu fico com uma soma indo até infinito, né, de uma combinação dos valores esperados dos termos de erro. Tá? Só que os termos de erro, né, como ele é um ruído com média zero, a gente sabe que esse valor esperado aqui é zero. Né? Então, soma de valores que são zero dá zero. Né? Então, a média desse processo deu zero. Tá? Então vamos lá, vamos ver agora a autocovariância. Né? Como é um processo estacionário, né, a autocovariância pode ser vista simplesmente como função da defasagem. Né? Aqui no caso a defasagem é H, denotada por H. Né? Então vamos lá, o gama, né, de H, a autocovariância, né, seria então uma covariância do xt mais H com o xt. Né, que por sua vez, então, né, reaplicando aquele processo, naquela igualdade, né, a gente chegaria nessas combinações. Tá? Onde no primeiro, né, esse primeiro termo denota o xt mais h, né, escrito como ma infinito, né, e o segundo termo é o xt escrito como ma infinito. Tá? Agora a gente usa, né, aquela propriedade, né, que a covariância da soma é a soma das covariâncias. Tá? Então a gente pode passar esses somatórios para fora. Tá?
E da mesma forma, essa constante que está multiplicando nos dois também vai para fora. Então, eu fico aqui com os dois somatórios, né, do φ, né? O φ foi multiplicado pelo φj, então fica φ elevado a i mais j, né? Das covariâncias dos termos de erro, né? No caso, o erro com índice t mais h menos i, né? Com o erro t menos j. Bom, e agora eu vou chamar a atenção, pessoal, eu até deixei escrito aqui na frente, né? Como os termos de erro são independentes, a covariância entre eles vai ser sempre zero quando o índice é diferente, né? Tá? Tudo bem? Então, se eu pegar lá a covariância de um erro, né, com índice K com outro erro com índice P, se K é diferente de P, isso dá zero, tá? Porque eles são independentes, tá? Bom, então, né, a gente pode olhar, né, simplesmente em quais pontos os índices vão combinar, tá? Então, os índices vão combinar, né, quando o t mais h menos i for igual ao t menos j, tá? Então, fazendo essa igualdade aqui embaixo, né, a gente consegue escrever que eles vão combinar apenas quando i for igual a um j mais h, né? Ou seja, todo o resto é zero. Então, fazendo essa simplificação, né, agora a gente pode ficar no somatório só em j, né, porque o i, né, para os termos que têm valores, ele tem que ser j mais h. Então, a gente fica lá com o somatório indo de j indo de zero até infinito, né? O i é substituído por esse termo, né? Então, a gente fica lá com h mais 2j, né? E o termo que sobrou, né, é o t menos j, né, que daí a covariância, né, com índices iguais, fica o valor esperado do erro ao quadrado, né? Tudo bem? Bom, e agora, finalmente, né, como eles têm o mesmo índice, né, esse cara ele é a variância, né? A variância dos termos de erro, né, como é um processo estacionário, né, e com variância sigma 2, então o valor esperado do erro ao quadrado é o sigma 2, né? Ou seja, a variância do termo de erro. Então a gente ficou com aquele somatório do termo de erro, tá? E agora, finalmente, né, se a gente passar para trás aqui o sigma 2, né, antes do somatório e o φ elevado a h, né, o que vai sobrar vai ser esse somatório, né, indo de j indo de zero até infinito do φ elevado a 2j, né? Que por sua vez ele é uma soma de uma progressão geométrica infinita, né? E como o φ em módulo é menor que 1, né? Esse somatório ele converge, né? E o termo que ele converge, né, é dado por essa equação, né? No caso, o primeiro termo, né? Aqui quando você coloca j igual a zero, isso aqui dá 1, né? Então, 1, né, dividido por 1 menos a taxa, né, da progressão geométrica, né? E a taxa aqui é φ2, né, nesse somatório, tá? Então, substituindo isso aqui nesse somatório, né? Então, finalmente, a gente chega nessa equação, né? Tinha sobrado lá o sigma 2 vezes φh, né? E todo aquele resto, né, era a nossa progressão geométrica, que deu lá 1 menos φ quadrado, tá? Então, a gente chega aqui, né, nesse resultado, né, para a função de autocovariâncias. E nota que ela vale para qualquer valor de h, né? Indo de 0, 1, 2, né? E assim por diante. Tá? Agora, né, a função de variância é simples, né? Porque a variância do xt, né, que é aquilo que a gente chama de sigma 2, né? Aqui coloquei um índice x para lembrar que é a variância do x, né? É a função de autocovariâncias no zero. Né? Então, colocando o zero naquela equação que a gente acabou de deduzir, né, no lugar do h, a gente chega nessa equação para a variância do processo. Tá? E por sua vez, a função de autocorrelação, né,
como o processo é estacionário, ela só vai depender da defasagem, né? Então ela vai ser a correlação do xt mais h com xt, né? Que por sua vez é a autocovariância na defasagem h dividido pela, né, pela variância, né? Que seria o φ em zero. Desculpa, o gama em zero, né? A autocovariância em zero, né? Que é o termo de variância, tá? Então, fazendo essa continha aqui, a gente, né? Que é bastante simples, a gente chega aqui. A função de autocorrelação, né, com defasagem h é simplesmente φ elevado a h. Bom, aqui então tem o gráfico, né, da função de autocorrelação teórica para quando o φ está entre zero e 1, né? Então eu peguei aqui né, para montar esse gráfico, peguei primeiro φ igual a meio, depois φ igual a 8, né? Para φ igual a meio, né, notem que você tem um decaimento bastante amortizado, né? Praticamente um decaimento exponencial, né? E aí, com φ igual a 8, né, ele ainda é amortizado, mas ele demora mais para decair, né? Lembrando, pessoal, que se eu tiver φ igual a 1, exatamente igual a 1, esse processo se torna, né, um passeio aleatório, né? Aí para φ igual a 1 ele não é estacionário. Para qualquer valor menor que 1 é estacionário, tá? Bom, e aí no outro caso, né, eu peguei o φ com valor negativo lá qualquer valor entre -1 e zero, né? Então eu peguei lá φ igual a menos meio e φ igual a menos 0,8, né? E aqui o comportamento é bastante semelhante, só que ele vai alternando, né? Como o xt, né, depende, né, do valor anterior, só que com uma correlação negativa, né? Com defasagem igual a 1, né, a autocorrelação é negativa, com defasagem igual a 2 vai ser positiva, depois com 3 é negativo e assim por diante, ele vai alternando, né? Com φ igual a 8, mesma coisa, só que o decaimento, né, ele ainda vai para zero, mas ele vai mais lento. Bom, pessoal, a gente viu, né, ali atrás que os modelos autorregressivos, eles são construídos, né, para modelar processos estacionários, tá? Mas não é com qualquer valor de parâmetros que eles são estacionários, tá? Então a gente vai ver agora, né, a condição para que esses modelos sejam estacionários. Tá, então tem um teorema, né, lá que é apresentado no livro do Box-Jenkins, né, que ele diz que um processo autorregressivo de ordem P é estacionário se as raízes do polinômio característico, né, ou aquele polinômio, né, autorregressivo de ordem P que a gente viu ali atrás, né, se as raízes desse polinômio estão fora do círculo unitário. Né? Em outras palavras, né, as raízes estão fora do círculo unitário, né? Se em módulo, essas raízes são maiores que um, tá? Então, basicamente, para você verificar se um processo autorregressivo é estacionário, você tem que montar o polinômio, né, autorregressivo dele, aí você tem que achar as raízes desse polinômio. Se todas as raízes em valor absoluto forem maior que um, né, esse processo é estacionário. Caso contrário, não é. Ok? Então vamos ver alguns exemplos disso. Tá? Então vamos lá, exemplo um, né? Vamos considerar um modelo autorregressivo, né? E vamos mostrar que ele é estacionário apenas se o parâmetro φ dele, né, for menor que um, né? Então, o polinômio característico do processo autorregressivo de ordem um, né, ele fica 1 menos φb. Né? Aí para achar as raízes, né, desse polinômio a gente iguala ele igual a zero, né? Então a gente tem aqui que a raiz é 1 dividido por φ, né? Agora para o b, né, que é a raiz ser maior do que em módulo maior do que um, é obrigatório que o φ em módulo seja menor do que um, tá? Então logo, né, o processo estacionário, né, apenas se φ em módulo é menor do que um, tá? Vamos lá, exemplo 2. Então vamos considerar um processo, né,
aqui dado por xt igual a meio vezes xt menos 1 mais 0,4 xt menos 2 mais o termo de erro. Tá? Então, vamos verificar se ele é estacionário. Então, o primeiro passo é montar o polinômio, né, autorregressivo dele. Né? Então, a gente tem lá 1 menos, né, esse parâmetro vai para o outro lado, fica menos, né, fica negativo. Então, menos meio b, né, esse aqui tá, o segundo parâmetro também vai para o lado esquerdo, fica negativo, né, menos 0,4b quadrado. Né? Aí agora, né, aqui ficou um polinômio de segundo grau, né, porque é um processo R2. Né, e polinômio do segundo grau, né, você tem que usar lá a fórmula de Bhaskara, né, para encontrar as raízes. Então, usando Bhaskara, você chega lá que a primeira raiz, né, é 1,075 e a segunda raiz é menos 2,325. Né? Ou seja, em módulo, né, a primeira raiz é maior que 1, né, e em módulo a segunda raiz também é maior que 1. Como as duas raízes são maiores que 1 em módulo, né, esse processo é estacionário. Tá? Então a gente vai ver um gráfico, né, que é bastante famoso, né, tanto quanto ao FAQ, né, e esse gráfico é chamado de FAQ-P, né, de função de autocorrelação parcial. Tá? Então vamos lá, vamos ver primeiro qual que é a ideia desse gráfico e em seguida a gente, né, vê alguns exemplos dele. Tá? Em um processo, né, em um modelo ARP, né, o último parâmetro, né, lá o φp, ele vai medir o excesso de correlação, né, que não seria elevado se você tivesse adotado um modelo de ordem menor, né, no caso um P-1. Né? Ou seja, esse parâmetro φp do modelo ARP, ele me traz uma informação do quão importante, né, seria o modelo ARP frente ao modelo ARP-1. Tá? Aí, né, dado isso, né, o que a gente chama de função de autocorrelação parcial seria simplesmente pegar os valores de φp, né, tirado de de modelos de diferentes ordens. Né? Então, por exemplo, né, o valor φ1 do modelo AR1, o parâmetro φ2, né, do ajuste do modelo AR2, o parâmetro φ3 de modelo AR3 e assim por diante. Tá? Aí a função FACP é simplesmente o gráfico, né, desses parâmetros. Tá? Bom, e esse tipo de gráfico é importante porque ele ajuda a gente a determinar qual que é a ordem do modelo autorregressivo. Né? Então, por exemplo, né, um gráfico FACP, né, se um gráfico FACP apresenta os valores, né, de φ diferentes de zero, né, para P igual a 1, 2 e 3, né, e a partir daí φ4, φ5, φ6 são todos zero, né, isso é uma boa indicação, né, que esse conjunto de dados, né, foi tirado de um processo AR3, tá? Porque só até o parâmetro φ3, né, que tem valor, tá? Então vamos ver um exemplo, né? Bom, eu vou pegar aquele processo AR2 que a gente verificou ali atrás que ele é estacionário, né? Vou simular uma série dele, né? Tomando lá o erro vindo de uma normal com média zero e variância 9. Tá? Vou simular então 200 pontos dele, né? E vou fazer lá o gráfico da série, né? Da função de autocorrelação, né? E para montar a função de autocorrelação parcial, esse comando aqui no R, PACF, tá? E aqui nos dois, né, autocorrelações eu vou considerar até o lag 10. Então, por isso está esse 10, né, nas últimas duas linhas do código do R. Então, no primeiro gráfico, né, o gráfico do processo simulado, né, lá do XT. Aí na função de autocorrelação, né, o ACF, a gente tem um decaimento que é típico de processos autorregressivos, né? Você tem um decaimento amortizado para zero, né? E aí quando a gente faz lá a autocorrelação parcial, né? Tá? Aí, notem,
Tá? Ah, eu tenho que chamar a atenção de uma coisa aqui. No gráfico ACF comum, né, que a gente tinha visto na outra aula, ele começa montando, né, o R começa montando com lag zero. Tá? Então no zero ele sempre vale um. Tá? No PACF, né, na autocorrelação parcial, ele não começa do zero, né, porque se não existe um modelo AR de ordem zero. Ele já começa do um. Então aqui né, a primeira autocorrelação que aparece já é a de lag um, tá? Aí a segunda é 2, 3 e assim por diante, tá? Então aqui, né, quando eu peguei essa série e ajustei o modelo AR1, né, o parâmetro φ lá do AR1 deu aproximadamente 0,7, tá? Que é bastante significativo. Aí, quando eu peguei um modelo AR2 e ajustei, então o parâmetro φ2 deu um valor, né, a estimativa dele deu um valor próximo de 0,4, que ainda deu bastante significativo. Quando eu peguei o modelo AR3 e ajustei ele nessa série, né, o parâmetro φ3 agora deu um valor pequeno, né, dentro da banda, né, ou seja, ele não é significativamente diferente de zero. E assim por diante, né, quando eu peguei o R4, o R5, o R6, tá? Bom, então notem, né, que como só até o lag 2 teve valor, isso aqui é um bom indicativo, né, que esse processo saiu do modelo AR2. Então, se eu não soubesse de onde tinha vindo essa série, né, apenas analisando a FAC e a FAC-P, eu teria identificado que aqui é um modelo AR2. Tá? Então vamos lá, um segundo exemplo. Agora eu vou pegar um processo, vou simular um processo AR3, né, dado por essa equação, tá? Que também é estacionário, tá? Teria que, para confirmar que ele é estacionário, teria que achar as raízes do polinômio característico do processo R3, tá? Mas aqui eu tô afirmando para vocês que ele é, tá? Então vamos lá, montando o mesmo gráfico, né? Então aqui, primeiro, a gente tem a série simulada, né, com 200 pontos. A função de autocorrelação, de novo, deu típico de um modelo autorregressivo, né? Você tem um decaimento, né, amortizado para zero, né? Demora um pouco para chegar a zero, mas ele, né, tende a zero. E aí na função de autocorrelação parcial, né, lá com lag igual a 1, né, deu valor significativo, com lag igual a 2 deu valor significativo, com lag igual a 3 deu valor significativo. A partir daí, né, todos deram zero, ou mesmo aqui no 6 que deu um pouquinho, mas ainda próximo de zero, né, só um ruído aqui, né, tá? Então isso aqui seria um bom indicativo que, né, que o modelo, que esse processo veio, né, de um modelo R3, tá? Ou melhor, que essa série veio de um processo R3, tá? Então vamos lá, como que a gente identifica a ordem de um processo autorregressivo, né? Primeiro, a série tem que ser estacionária, né? A gente ainda não viu, a gente vai ver nas próximas aulas, né, alguns testes para verificar se uma série temporal é estacionária ou não, tá? Lembrando que a função de autocorrelação, né, a gente só pode aplicar ela para séries estacionárias, então a gente teria que verificar se a série é estacionária, né? Dado que a série é estacionária, então a gente poderia olhar lá para o gráfico de FAC e FAC-P para tentar identificar a ordem, né? Então a gente esperaria que a FAC teria um decaimento amortizado para zero, né? Naquela estrutura que a gente viu ali atrás, e a FAC-P, né, seria zero, né? Ou seja, teria uma quebra a partir do lag igual a P. Ou seja, para lag igual a P mais 1, P mais 2, P mais 3 ele é zero, mas até P teria valores significativos. Tá? Então, essas duas coisas combinadas, né, para uma série estacionária, me indicariam um modelo autorregressivo de ordem P. Bom, pessoal, então essa aula é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Nas próximas aulas a gente vai estudar os modelos de médias móveis, né? Aqui a gente usou ele, um pouquinho dele, tá? E depois a gente vai combinar os dois para ver os modelos ARMA, tá? E até chegar nos modelos ARIMAS, né? Enfim,
tá? A gente ainda vai utilizar muito desses modelos autorregressivos pela frente. Bom, até mais, pessoal.